Oi, pessoal. Meu nome é Daiana Saboia, eu sou enfermeira, sou pós-graduanda do programa de doutorado da Universidade Federal do Ceará, no departamento de enfermagem. Estou no meu 4º ano de doutorado e quero compartilhar com vocês algumas dicas de como ter um bom desempenho na prova de conhecimentos e na entrevista do programa que você está se submetendo à seleção. A nossa conversa ela vai ser direcionada em 2 sentidos. A gente vai falar um pouco sobre a prova de conhecimentos e sobre a entrevista. Claro que a gente vai destacar alguns pontos importantes, dar algumas dicas, mas é óbvio que para passar na prova de conhecimentos e na entrevista você já tem que estar construindo uma carreira, digamos assim, com um esforço, tanto em conhecimento específico para passar na prova, como também para poder se sair bem as questões que podem ser levantadas durante a entrevista. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a prova de conhecimentos e o importante aqui é você começar trazendo em destaque qual tipo de prova que o programa que você está se submetendo ele usa. Há já uma tendência de nem todos os programas usarem a prova como uma etapa de seleção. Alguns programas eles usam apenas a análise do seu currículo, uma entrevista e análise do projeto que você escreveu, mas alguns outros programas eles usam sim provas de conhecimento para entrar nesses programas. E a primeira questão é qual o tipo de prova que o meu programa vai trazer na seleção? É uma prova objetiva ou é uma prova subjetiva? A prova objetiva é aquela que as questões já vêm todas montadas, com as opções de resposta. E a prova subjetiva é aquela que normalmente eles sorteiam uma temática e você vai discorrer sobre aquele tema. Há também o tipo de prova mista, onde eu tenho perguntas objetivas, mas eu também tenho perguntas subjetivas, com a temática e a opção aberta para discorrer sobre o tema. Em relação ao conteúdo da prova, você precisa focar nas referências. Normalmente, o programa traz dentro do edital quais as referências que ele vai lançar mão para cobrar naquela prova. E o ideal é que você tenha uma leitura de todas essas referências. Às vezes, a gente acaba escolhendo uma ou duas referências sobre um tema para poder estudar. Isso não é bem o adequado, porque principalmente em provas subjetivas, quando o programa traz 3, 4 referências sobre uma temática, normalmente essas referências abordam questões diferentes dessa mesma temática. E o ideal seria que a gente entrasse em contato com todas essas referências. Um ponto importante, que é o terceiro ponto aqui dessa nossa conversa, o local e o tempo de prova. E aqui a gente vai destacar a questão da organização. Não deixem tudo para a última hora. Vejam com antecedência qual o local da prova. Se vocês sabem chegar lá, como que vocês vão chegar lá, qual é o tempo dedicado a essa prova para que vocês possam se organizar e acabar não sendo prejudicados em nenhum desses quesitos. Em relação à prova objetiva, são dicas importantes. Você tem disponível provas anteriores? O programa disponibiliza na internet, no site do programa? Colegas têm essas provas? Alguém que já fez essa prova tem como compartilhar provas anteriores com você? Qual que é o estilo das questões? Eles cobram questões mais teóricas ou questões mais específicas? Se o seu programa é, por exemplo, de promoção da saúde, eles trabalham as teorias de promoção da saúde, teóricos de promoção da saúde. Se o seu programa é de saúde pública, saúde coletiva, eles cobram questões sobre prevalência, incidência, questões epidemiológicas. Como que é o estilo dessas questões? São casos clínicos para serem avaliados ou são questões mais diretas ao ponto? Quais são os assuntos mais cobrados? Isso você pode
é descobrir se você tiver provas anteriores ou conversando com pessoas que já fazem parte desse programa. Quais os assuntos que eles mais gostam de cobrar? Ah, não, sempre tem uma questão sobre prevalência e incidência, sempre tem uma questão sobre um caso clínico. Qual é o número de questões? Isso também vai te ajudar a organizar o tempo. Então, normalmente a prova objetiva tem 20 questões, tem 50 questões. Quanto tempo eu tenho disponível para gastar em cada questão? Isso tudo são quesitos importantes para você investigar, colher essas informações antes de ir para a sua prova. Em relação à prova subjetiva, quais são os temas? Normalmente o edital diz lá o tema. Vou cobrar políticas públicas na saúde da mulher, vou cobrar assistência ao pré-natal, ele diz qual é o tema. E aí, se a minha prova é subjetiva e eu tenho já uma prévia dos temas que vão ser cobrados ou podem ser cobrados, a ideia é construir rascunhos voltados a esse tema. Então, por exemplo, hemorragias durante a gestação. Então, eu vou construir um rascunho de como seria a minha dissertação sobre esse tema. Então, quais são as hemorragias mais prevalentes na gestação? Elas são divididas em hemorragias do primeiro e do terceiro trimestre. Quais são as hemorragias do primeiro? Qual é a prevalência? Quais são as repercussões? Como que se dá o tratamento? E aí eu vou construindo um rascunho e a partir daquele rascunho eu vou construir mapas mentais para que na hora da prova, quando o tema for sorteado, normalmente esses temas, provas nesse sentido, os temas são sorteados, eu já tenha mais ou menos pensado ali na minha mente quais são os principais pontos que eu preciso discorrer. Um outro exemplo, câncer de colo do útero e mama. Então, na hora de construir meu rascunho, eu posso começar construindo o meu rascunho falando sobre a prevalência, a dimensão do problema, quanto que isso é importante para políticas de saúde, e aí depois entrar nos conceitos, o que é o câncer de colo, como que ele acontece, qual é a fisiopatologia, e como que são os sinais e sintomas, qual é o tipo de tratamento. Então, constrói esse rascunho, depois pega os pontos importantes, constrói um mapa mental para te ajudar a fazer essa prova. Não esquecer coisas importantes, documento de identificação, opções de caneta, não vamos tentar levar só uma caneta, ver lá no edital quais as cores de caneta são possíveis, lembra de levar água, de levar algum carboidrato, algum docinho, algum biscoito, caso apareça, a fome aconteça ali, apareça, e aí você possa lidar com essas situações. Em relação à entrevista, a gente também vai discutir alguns pontos e o primeiro dele vai ser a preparação. Como dito, para a prova escrita, converse com alguém que viveu essa experiência. Converse com alguém que conhece a banca da entrevista, que sabe o estilo daqueles professores, qual tipo de pergunta eles costumam fazer. Seja pontual, não dá para querer estar bem numa entrevista se você chegar atrasado. Leve seu projeto impresso. Normalmente essas entrevistas elas fazem investigação sobre a escrita do projeto, tiram algumas dúvidas sobre o que você pôs ali no seu projeto escrito. Então leve esse projeto para você tê-lo na mão para consulta. Cuide da sua apresentação, como que eu vou me apresentar para aquela banca, os cuidados pessoais, a importância da vestimenta, do cuidado de higiene, isso parece ser bem básico, mas vale a pena ser dito. Escolha uma roupa confortável, uma roupa que lhe traga uma melhor aparência, cuide do seu cabelo, da sua aparência física, para que as pessoas da banca recebam você de uma forma, né, que tenham você como uma pessoa harmônica, alguém que cuida de si. Isso é importante, pode sim contar pontos na sua entrevista.
E aqui, para a gente já finalizar a nossa conversa breve, algumas perguntas que são frequentes em entrevistas. Normalmente a banca pode perguntar: por que você escolheu esse programa? Por que você escolheu esse curso? Por que você escolheu trabalhar com essa temática? Por que você escolheu esse tipo de pesquisa? Eu quero estudar incontinência urinária e quero investigar a prevalência. Mas por que você quer saber a prevalência? Por que você escolheu esse método para desenvolver o seu estudo? Essas perguntas podem aparecer. Elas também podem perguntar, a banca também pode perguntar qual a sua experiência e a sua proximidade com aquele problema de pesquisa, por que você escolheu esse tema, qual é a relevância dele, o que o seu trabalho acrescenta para a sociedade civil e para a sociedade científica, tá? E também algumas perguntas comuns são explicar o número da amostra, o número de juízes, por exemplo. A gente coloca lá que vai colher, por exemplo, os dados em 2 momentos, o da linha de base e o outro 4 meses depois. Importante que você saiba explicar por que você selecionou 4 meses depois. Por que você escolheu aqueles instrumentos? Vou trabalhar com uma revisão de literatura. Por que você escolheu aqueles bancos de dados? Vou trabalhar com juízes, vou fazer um estudo de validação, então eu vou selecionar 24 juízes. Como que você chegou nesse número? Normalmente são perguntas que são feitas em entrevistas, tá? Era isso que a gente tinha para falar com vocês hoje, nesse momento, e muito obrigada por terem chegado até aqui nesse vídeo.